Olá, boa noite a todos. Eu sou Leandro Miranda, diretor da Nova Visão Contabilidade. Saúdo a todos vocês com boa noite e que Jesus abençoe a cada um de vocês. Tudo bem? Como está a semana de vocês? Espero que bem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre constituição empresarial, ok? E lembro a vocês que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 19 horas, tá? De 19 horas às 20 horas. Ok? Você pode deixar sua pergunta aqui ou você pode perguntar também pelo Messenger do Facebook ou no direct do Instagram, caso você esteja assistindo pelo Instagram. Ok? Eu quero lembrar a todos vocês que no dia 1º de junho nós começamos essa sequência de lives sobre empreendedorismo. Ok? E nós fizemos essa sequência de lives e lá na primeira live nós falamos sobre planejamento. E o planejamento, ele é o início de tudo, tá? Ele é o início de tudo. Então é lá que você vai começar a síntese do que é uma empresa, a definir os preceitos da sua empresa, capital, objeto, tudo. Ok? O que nós vamos falar sobre no caso hoje, é sobre os tipos empresariais. Tá? E eu vou começar aqui fazendo um preâmbulo, tá? Que me fizeram uma pergunta hoje, tá? Mas essa pergunta já me foi feita há algum tempo atrás, alguns meses também, por outras pessoas, tá? Ligados à área de manicure. Me perguntaram hoje se esmalteria pode ser MEI, tá? E eu digo para vocês que sim, esmalteria pode ser MEI, tá? Porque a esmalteria, ela está enquadrada em dois tipos, tá? Na parte comercial e na parte de serviços, ok? Então, ela tanto vende quanto presta serviço. E detalhe básico, tá? Nesse caso, a esmalteria tem que ter um alvará de funcionamento fixo, tem que possuir cupom fiscal para venda, para cobertar as vendas do que ela vai fazer de esmaltes, alicates, essas coisas. E ela tem que ter uma nota fiscal de serviço para a questão do trabalho com manicure. Agora, tem um detalhe básico aqui, tá? É o seguinte, o grande lance aqui é, para que você seja MEI, você tem que estar enquadrado dentro da questão do que concerne aos 81 mil de faturamento. E preste atenção com a questão do investimento, isso é importante. E aí começa a nossa live sobre constituição empresarial, porque isso faz parte. O MEI, ele é o primeiro tipo empresarial. Tá? Ele é o primeiro tipo. Ele é voltado para as pessoas, tá, que trabalham por conta própria, onde precisa de um CNPJ a um custo baixo. Você não tem condições de abrir uma empresa nesse momento. Porém, o MEI tem a questão do faturamento de 6.750 por mês ou 81 mil no ano, caso você abra o MEI, comece a trabalhar em janeiro. Eu falei sobre MEI aqui nas duas últimas lives. Então, você, meu amigo, minha amiga, que quer abrir um MEI, consulta lá a live número 2 de empreendedorismo e a live 3, a live da semana passada e a live da semana retrasada. Tá bom? Eu falo sobre MEI. Beleza? Aí eu falo um pouco mais aprofundado sobre MEI. Tá bom? Então o MEI é o primeiro tipo empresarial. Tá? E o MEI foi criado, na verdade, para baratear a questão da abertura de empresas, para dar oportunidade das pessoas trabalharem por conta da questão do desemprego lá em 2008. Só que o MEI só foi sancionado de fato, né? Foi quando ele realmente começou a funcionar, em 2009. Então, o MEI existe desde 2009. Tá? E o MEI vem tendo algumas das suas atividades sendo restritas. E a última vez que teve restrição de atividades foi em 2020. Tá? Então, você que quer abrir um MEI, fica ligado. Existe uma listagem e você precisa ver se
o tipo de negócio que você quer abrir, se está enquadrado. No caso da esmalteria, tem que ficar ligado com a questão do investimento, ok? Porque o investimento é importante. Se você, meu amigo, minha amiga, vai investir um exemplo aqui para abrir uma esmalteria, vai gastar um exemplo, 30 mil reais, eu já recomendo a você abrir uma empresa, abrir uma microempresa. Se você pretende colocar mais de uma manicure ou de pessoas para trabalhar na esmalteria, por exemplo, já falo para você, você tem que abrir uma microempresa e não um MEI, porque o MEI só pode contratar uma pessoa de carteira. Ah, mas eu vou botar uma manicure trabalhando como PJ. Ainda assim, você tem que abrir uma microempresa, não pode ser MEI. Ok? Porque a manicure, mesmo sendo PJ, ela conta como trabalhador dentro da sua empresa. Ok? Então, fiquem ligados quanto a isso. O nosso segundo tipo empresarial aqui são os empresários individuais, né? E eu falei, né, eu botei, né, quando fiz a divulgação, né, de você que é MEI e não sabe o que acontece quando é desenquadrado. Então, o empresário individual é a evolução do MEI quando você sai do MEI. Porque o MEI é o seguinte, se você, né, sai da questão dos 81 mil no ano, ou dos 6.750, ou do limite proporcional, se você abrir o MEI este ano de 2022, então você vai diretamente para o empresário individual. E o que é o empresário individual? Tem um MEI, ele, além de tudo, né, eles têm uma diferença, tá? Eles são iguais, o MEI e o empresário individual, na questão de ser uma pessoa, tá? Uma pessoa, uma única pessoa, porém o MEI está atrelado diretamente ao seu CPF. Então o nome da empresa é o seu nome completo mais o seu CPF, no MEI. No empresário individual, não. No empresário individual é o seu nome completo, normalmente é o seu nome completo, tá? Mais a atividade que você desempenha. Ok? Então, um exemplo, você vai abrir aí uma empresa de corretagem de seguros, né? Então, você vai botar lá, João da Silva, corretor de seguros. Ou corretora de seguros. Entende? É algo assim, tá? O empresário individual, ele não tem, tá, limite para você fazer o capital social, tá? O mínimo aceitável é em torno de R$1.000, é o mínimo aceitável. Mas lembre-se, como é que compõe um capital social? Gravem bem, tá? O capital social ele é composto dos valores de abertura da empresa, tá? E do que você vai gastar para poder fazer ela funcionar. Então, o capital social, ele é o capital de investimento, tá? Quanto você vai gastar para que a empresa possa funcionar. Desde a sua fundação, desde os seus documentos de constituição, até, no caso, mobiliários, maquinários, registro de marca, essas coisas. Beleza? Você tem que prever tudo isso aí quando você for compor o seu capital social. E no caso do capital social do empresário individual, o limite mínimo é de R$1.000. Aí você pergunta, e no caso do MEI? É a mesma coisa, só que tem um detalhe. O capital do MEI ele tem que ser baixo, porque ele é um tipo empresarial de investimento baixo. Se você vai ter um investimento alto, acima de 10 mil, não é recomendado ser MEI, ok? É recomendado que você abra uma empresa diretamente, ok? É mais fácil, porque aí você fica livre da questão do limite de faturamento, entendeu? Porque normalmente se você investe, um exemplo aqui, você vai investir 10 mil, por exemplo, uma empresa de um capital de 10 mil, dependendo do que você vai fazer, ela pode gerar aí para você em matéria de receita de R$25.000 para cima. Entendeu?
Para cima, daí para cima. Até 100 mil, 200 mil reais, dependendo do que você vai fazer. Entende? Então, fica ligado com relação a isso. E lembrando, tá? Nem todas as atividades podem ser MEI. Então, confere lá a na listagem. No caso do empresário individual, não. O empresário individual, ele não tem isso, tá? Qualquer atividade, qualquer pessoa pode aderir ao empresário individual, ok? Não tem essa questão de atividade, nada disso não. A única coisa aqui é o seguinte, que no caso de falência, tá? O empresário responde com os seus bens. Ok? Então, fica ligado nisso aí. Tá bom? Vamos falar sobre sociedade limitada unipessoal. Tá? Essa sociedade limitada unipessoal, ela é nova. Tá? Ela é nova. Ela surgiu, tá, através da MP 881 de 2019, tá? Da MP 881 de 2019. Ela justamente veio para substituir a EIRELI. A Sociedade Limitada Unipessoal, ela veio substituir a EIRELI. Agora, um detalhe aqui. Você que tem empresa, que está vendo aqui o programa, não confundir com o aspecto unipessoal de uma sociedade. Depois eu vou explicar isso aqui. Não confundir, tá? Aqui é quando você, meu amigo, minha amiga, vai legalizar uma sociedade limitada unipessoal, que é a antiga EIRELI. Quando você era EIRELI, quando você tinha a EIRELI, empresário individual com responsabilidade limitada, né? A EIRELI não responde com os bens. Só que tem um detalhe, a EIRELI tinha um capital social que seria equivalente a 100 vezes o salário mínimo, ok? Só que isso, através da MP 881 de 2019, isso acabou. Eles extinguiram a EIRELI porque estava dando muita confusão com relação à adesão à EIRELI. Porque muitas pessoas, por exemplo, não estavam colocando o valor no banco, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, as empresas EIRELIs não estavam 100% certas perante a legislação que a concerne, que no caso seria a lei das limitadas, das empresas limitadas. Então ela não estava de acordo. Não estava de acordo. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram com as EIRELIs através da MP 881 de 2019 e aí eles criaram a Sociedade Limitada Unipessoal, que é justamente um único sócio, assim como o empresário individual, tá? E assim como era a EIRELI. Você, no caso, atualmente não tem limite de faturamento, acabou essa questão de 100 vezes o valor do salário mínimo, você não precisa mais disso. Você também tem liberdade na questão do capital social, contanto que você faça aquilo que eu falei com relação a qual composição do capital social. Volto a falar aqui para quem está chegando. O valor gasto mais o valor que você vai, o gasto com a abertura, mais o valor que você vai gastar para poder botar a empresa para funcionar, ou seja, uma loja, né, com imobiliário, essas coisas todas. Um exemplo aqui, tá hipotético. E qual o documento constitutivo da Sociedade Limitada Unipessoal? É o contrato social, ok? No caso do empresário individual, qual o documento constitutivo? É o requerimento de empresário. Tá? E no caso do MEI, tá? É o certificado, tá? Do MEI. O MEI tem um certificado. Ok? São documentos constitutivos diferentes. Totalmente diferentes. Então, para quem está chegando aqui, quando você sai do MEI, você vira empresário individual. Ok? Você vira empresário individual, ou seja, tem que mudar a documentação. A documentação do MEI não serve para a formalidade de empresário individual. Tem que ser encerrada a documentação do MEI. Ok? E aí você adere à questão do empresário individual. Nesse caso, você, meu amigo, minha amiga que está saindo do MEI, está sendo desenquadrado, procure urgentemente um contador para que ele possa encerrar a documentação do seu MEI e fazer a transformação
para o empresário individual. Porém, eu não recomendo você fazer essa transformação. Eu recomendo mais você, antes, né, não deixar você que é MEI e que está para estourar o limite, né, inclusive dos 20% a mais, né, que inclusive se você que está chegando aqui não sabe do que eu estou falando, tem live sobre MEI aí, é a live anterior a essa, são 2 lives sobre MEI. Então vai lá e confere o que eu estou falando para que você saiba como funciona o MEI, ok? E aí depois, antes de você, no caso, estourar o limite dos 20%, você procure um contador e pede para que ele encerre o MEI. Sai mais barato do que ter que transformar a documentação. Vai por mim, tá? Se liga no serviço. Tranquilo? Então, no caso aqui, a sociedade unipessoal, tá? Ela, como eu falei, ela é parecida, né? É a SLU, e ela pode ser aderir todos os tipos empresariais, tá? Não tem essa questão de igual é o MEI, que algumas atividades podem ser e outras não. No caso aqui do empresário individual, da sociedade limitada pessoal, ela serve para todas as atividades, ok? E no caso da sociedade limitada pessoal, como é que fica a questão da razão social? Né? Eu falei agora, mas para quem está chegando aí, eu falei que no caso do MEI, a razão social é o seu nome completo, mais CPF. Falei que no caso do empresário individual, o seu nome completo, mais o que você faz. No caso da sociedade limitada unipessoal, tá? Você pode colocar um nome diferente do seu nome, tá? Até abreviado, tá? Por exemplo, usar abreviações ou causa do gênero, tá bom? E colocando lá o que você faz, né? Se é serviço, se é comércio, se é indústria, ok? Você pode fazer. Você tem um pouco mais de liberdade com relação à questão do nome, assim como tinha a Eireli, tá? Lembrando aqui, tá? Que a sociedade limitada pessoal é para um único sócio ou titular, né? Que é o nome que se dá, é titular. No caso do empresário individual, o nome que se dá é empresário, tá? E no caso do microempreendedor individual, já diz o nome, é microempreendedor, ok? Quero agradecer aqui, né, a todos vocês aí que estão curtindo a gente, tá? Agradecendo a todos vocês aí do Rio de Janeiro, que tem curtido a live, pessoal, tá? Do centro do Rio, Barra da Tijuca, Madureira, Curicica, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis. Muito obrigado a todos vocês aí, né? O pessoal aí de Volta Redonda, Campos dos Goitacazes, tá? Que tem curtido a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês. E também de vocês aí do Brasil inteiro, tá? Pessoal aí de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, muito obrigado aí. Um forte abraço para todos vocês. Pessoal aí de Brasília, né? Teresina no Piauí, Aracaju, Salvador. Muito obrigado aí, pessoal de Porto Alegre também. Alô, pessoal aí do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Muito obrigado a todos vocês que têm aí curtido as lives aqui da Nova Visão e têm deixado suas perguntas, tá bom? Fico feliz aí com esse carinho de vocês, ok? Vamos continuar aqui, e me lembrando mais uma vez que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira de 7 às 8 da noite. Eu sou o Leandro Miranda, sou o diretor da empresa da Nova Visão Contabilidade, ok? E caso vocês tenham perguntas, tá? Pode colocar aí nos comentários, ou então coloca lá no Messenger do Facebook ou no Instagram, né? Quem está assistindo pelo Instagram, lá no direct. Eu quero aproveitar para falar com vocês aqui que em breve a Nova Visão vai ter um canal no YouTube. Então todas as lives que nós já fizemos, inclusive esta, vai estar também no YouTube em breve, ok? E por favor, né, compartilhe nossa live, né, compartilhe as nossas postagens. A dúvida de um,
pode ser a dúvida de muitas pessoas. Ok? Agradeço a todos vocês aí pela força. Então vamos voltar aqui, né? Eu falei sobre microempreendedor individual, falei sobre empresário individual e falei sobre sociedade limitada unipessoal. Agora vamos falar sobre sociedade empresária, tá? E a sociedade empresária, ela tem, né? Ela tem aí alguns tipos, né? Ela tem alguns tipos. E quais são os tipos de sociedade empresária? Tá? Nós temos a sociedade simples, a sociedade limitada, em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, em comandita por ações, sociedade anônima, sociedade cooperativa, sociedade em conta de participação, sociedade de advogados. Tá? Eu vou aqui me limitar a falar sobre alguns tipos de sociedade que são os mais usuais para quem quer abrir empresa, tá? Que é a sociedade simples, a sociedade de advogados e a sociedade limitada, ok? Se você tem curiosidade sobre os demais tipos de sociedade, ok? Deixa nos comentários aí que você quer uma live sobre isso aí que a gente faz, tá bom? A gente explica, faz uma live exclusiva para falar sobre o assunto de sociedades empresariais, tá? E aí você deixa aí uma live aí que eu deixo aí, né? Faz a live, bota aí para que a gente possa fazer, ou então pode deixar a pergunta, né, como eu falei para vocês aí, que a gente responde, ok? Vamos falar aqui sobre sociedade simples. O que seria uma sociedade simples? Tá? A sociedade simples ela é composta por prestadores de serviço, tá? Ou profissionais da mesma categoria. Tá? Nesse caso, os prestadores de serviço que eu falo, né, eles são profissionais da mesma categoria. Então, um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu, Leandro, né, vou abrir um escritório de contabilidade e convido o João da Silva para ser o meu sócio. Para que seja uma sociedade simples, o João da Silva tem que ter a mesma profissão que eu. Ele tem que ser o quê? Contador. Ok? Aí, essa empresa seria uma sociedade simples. Esse tipo de sociedade também é chamado de sociedade uniprofissional. É o outro nome que a sociedade tem. Sociedade uniprofissional. É quando você tem dois prestadores de serviço que têm a mesma profissão. Ok? E aí vocês abrem a sociedade. Ok? Vamos falar aqui sobre sociedade de advogados. Tá? Sociedade de advogados, já diz o nome, é advogados. Tá? É exclusivamente para advogados. Entendeu? Não pode ter outra profissão. Então, a sociedade de advogados ela é aberta, tá, pela OAB. Tá? É na OAB que se abre esse tipo de sociedade. Entendeu? Então você, meu amigo, que é advogado, você quer abrir o seu escritório, tá? Você quer abrir o seu escritório, você tem que ir lá na OAB para que a OAB possa fazer o início da legalização para você. Tá? Ela vai fazer a questão do CNPJ, vai fazer a questão do caso do contrato entre você e o seu sócio, que também tem que ser advogado, tá? Também tem que ser advogado. E aí você vai abrir a sua empresa. Aí me perguntaram, eu posso abrir sozinho? Eu, advogado, posso abrir sozinho? Sim. Você pode abrir uma sociedade. Você vai abrir, só que nesse caso você vai abrir uma sociedade unipessoal. Entendeu? Você vai abrir uma sociedade unipessoal. Também o início da legalização é na OAB. Tá? Assim que a OAB termina, você, meu amigo advogado, tem que ir para um escritório de contabilidade para que o contador possa finalizar, tá, a legalização. Aí o contador vai fazer o alvará, vai fazer a questão da nota fiscal. Ok? E no caso, da sociedade simples, como eu falei aqui, também chamada de sociedade uniprofissional,
Vocês aí que são, um exemplo aqui, eu falei de eu como contador, mas vocês que são engenheiros, né, que são biomédicos, farmacêuticos, que for, tá? Nesse caso, você vai abrir aí uma sociedade simples, tá? Ou uniprofissional. E um detalhe básico aqui, normalmente a sociedade uniprofissional, sociedade simples, as empresas, e se for uma empresa de serviço, tá? Se for de serviço, o ISS ele é mais barato, ele tem desconto nas prefeituras, entendeu? Então fica ligado aí, porque o ISS, se você, meu amigo, minha amiga, vai abrir uma sociedade simples, uniprofissional, tá? E essa empresa for no lucro presumido, tá? Depois numa outra live a gente explica o que é lucro presumido, tá? Se vocês quiserem, deixa aí. Aí você tem o ISS mais barato, ok? No caso aqui vamos falar sobre sociedade limitada, tá? O que seria uma sociedade limitada, tá? É quando a sociedade ela possui investimento financeiro de todos os seus sócios, entendeu? Ela pode ser constituída por várias pessoas, tá? Assim como as demais outras sociedades, sociedade simples, sociedade de advogados. Você também você pode ter mais de 2 sócios, tá? Mas no caso de advogados e a sociedade simples, tem que ser a mesma profissão. Aqui não. Na sociedade limitada não tem isso. A questão de profissão não tem nada a ver, tá bom? Mas o investimento financeiro, tá, é comum a todos os sócios, entendeu? É comum a todos os sócios. No caso da sociedade limitada, você tem aí a questão, né, de um administrador, um sócio administrador, assim como as demais sociedades. E ao final do nome da sociedade, tá, desta sociedade aqui, você ganha a alcunha de limitada, tá? Então, um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Óculos Comércio Limitada. Ok? Um exemplo. No caso de uma sociedade simples, tá, ela ganha a alcunha de limitada? Sim ou não? Não. Não ganha a alcunha de limitada. Nem ela, nem a sociedade de advogados. Tá? Essa alcunha lá no final de limitada, não. Somente as sociedades limitadas ganham o LTDA lá no final. Ok? E aí, obrigado, amor. Obrigado. Feliz que você está gostando da live. Agradecendo a todos vocês aí também que estão curtindo aqui. Ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Me perguntaram, sempre me perguntam isso. Leandro, o que você recomenda para quem vai abrir uma empresa? Qual é o tipo que você recomenda? Aí eu falo para você o seguinte. Eu falei isso lá na primeira live, tá? De empreendedorismo. Lá no dia 1º eu falo sobre planejamento. Então vai, na verdade, de acordo com o que você planeja. Entendeu? Então, vamos supor, você fez o teu planejamento lá. Pô, Leandro, eu vou abrir, o meu sócio, ele é meu eu vou abrir uma empresa com uma outra pessoa, vai ser uma sociedade. Ok. Mas vocês têm a mesma profissão? Sim, então vocês vão abrir uma sociedade simples. Entendeu? Agora, quando você vai abrir uma empresa, você tem dúvidas, né? Eu dou justamente, normalmente, que você vai no meu escritório, eu dou esses caminhos. Olha, você pode abrir uma sociedade empresarial, você pode abrir uma empresa individual, né? E aí, como falta falar, quem vai escolher isso é você. Então é você quem tem que tomar essa decisão. Eu apresento como eu estou apresentando aqui para vocês, os tipos empresariais, e você vai de acordo com aquilo que você quer, tá? Você tem que saber aonde você quer chegar nos próximos 5 anos. Você que vai abrir uma empresa,
tem que saber onde você quer chegar nos próximos 5 anos. Ok? Para que você possa definir o tipo melhor. Aí aqui você me pergunta, e a questão do capital social aqui? Aqui não tem questão de capital social, é a mesma coisa que a questão dos empresários individuais. O capital é livre. O capital é livre, o objeto social, você pode botar quanto você quiser, eu só tenho um detalhe, né? No caso, para quem vai abrir uma empresa, eu recomendo não misturar objetos sociais. Um exemplo aqui, tá? Serviço com comércio, eu não recomendo, por questões tributárias. Tá? Mas isso aí é um outro assunto para uma outra live. É a gente falar sobre essas questões tributárias. Né? Isso aí, mais para frente, a gente faz live sobre isso. Ok? Porque a escolha que você vai fazer aqui com relação ao tipo de empresa, tá? Isso pode influenciar sim as questões tributárias também. Ok? Isso aí, por exemplo, no caso de uma sociedade uniprofissional, por exemplo, né, como eu falei aqui, se a sua empresa for no lucro presumido, o ISS é mais barato. Tá? Se eu não me engano, no Simples também, acho que tem algumas prefeituras que também dão um desconto no ISS no caso de ser sociedade uniprofissional. Tá? Aí tem que consultar a legislação do seu município. Você tem que procurar um profissional do seu município e aí consultar a legislação do seu município sobre isso. Ok? Eu vou falar aqui também sobre portes empresariais, tá? Dentro da questão da Constituição. Tá? Falei sobre tipos, agora vou falar sobre porte. O que são os portes empresariais? Quais são os portes que nós temos hoje no Brasil? Nós temos a microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte e nós temos as empresas de médio porte e grande porte. Tá? O que faz essa questão do porte? Então, por exemplo, você que está abrindo uma empresa, tá? Se você está... o MEI. O MEI tem porte empresarial? Tem. O MEI, ele tem o porte dele, ele também é considerado um porte. Tá? O MEI hoje, além de ser um tipo empresarial, ele também é um porte. Microempreendedor individual, eu falei isso lá na live de MEI. Então você que está chegando aí e que é MEI, que quer abrir o MEI, vai lá. As 2 últimas lives são sobre MEI. Tá? E eu falo mais aprofundadamente sobre o assunto. No caso do MEI, ele está lá na faixa 1 do Simples Nacional. A faixa do Simples Nacional é dividida em faixas, né? E o microempreendedor individual, ele está na faixa 1 dentro de microempresa. Então a faixa do MEI é de 0 a 81 mil de faturamento. No caso, a microempresa já é de 81.001 até 360 mil de faturamento. Ok? No caso da empresa de pequeno porte, é de 360.001 centavo até 4.800.000 reais. Esse é o limite, são os portes, né? No caso das empresas limitadas, as empresas de médio porte, tá? Elas podem chegar ao faturamento a 48 milhões. Entendeu? Não só o faturamento, mas também a questão do investimento, do capital social. Tá? O capital social pode chegar a 48 milhões também. Tá? No caso das limitadas. Ok? Então a questão do investimento é super importante. Volto a falar aqui. Você vai constituir uma empresa, você tem que ficar ligado com a questão do investimento. Tá? Você tem que definir tudo que você vai gastar e tudo mais, porque, por exemplo, você já pode abrir uma empresa e essa empresa já ser enquadrada como empresa de pequeno porte, por conta do seu capital social e não do faturamento. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Quando é que isso acontece? Quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, em que o seu capital social é acima de 360 mil reais. Beleza? Aí você já é enquadrada, entendeu? Hoje você é enquadrada sobre empresa de pequeno porte. Entendeu? E eu quero agradecer mais uma vez aí a todos vocês que estão curtindo a live. Ok?
Muito obrigado a todos vocês aí. E vamos seguindo. Sociedade anônima, né? As sociedades anônimas, né? Elas estão dentro da questão do porte grande, né? As empresas de porte grande são as empresas de sociedade anônima, tá? Sociedade anônima. Por que sociedade anônima? Porque a sociedade anônima pode gerar valores aí de capital social de mais de 48 milhões, você pode gerar aí bilhões, no caso, em matéria de valores de receita, entende? Então, essas empresas são consideradas de porte grande, tá? E no caso das sociedades anônimas, né, elas são compostas por acionistas, por várias pessoas, né, no rol de acionistas, entendeu? Mas isso aí é papo para uma outra live quando a gente for falar sobre sociedade empresarial, ok? Até porque tem, no caso a gente vai falar sobre sociedade empresarial, no caso de sociedade anônima, a gente vai misturar com lucro real, né? E aí não tem como não falar de uma coisa e de outra, ok? No caso, quais as formas de tributação que são adotadas na questão das empresas quando elas estão sendo constituídas, tá? Dependendo da atividade que você vai fazer, tá? Você pode ser enquadrado no Simples Nacional, tá? Depende da atividade. Tem atividade que não é concernente ao Simples Nacional, tá? Tem atividade que sim, tem atividade que não, tá? Assim como o MEI, né? Lembrando que o MEI, ele está dentro do Simples Nacional, entendeu? Ele está lá dentro do Simples Nacional, ok? Então, a atividade que está no Simples Nacional, ela pode ter empresas que podem aderir ao Simples e outras que não. Então, isso é averiguado, assim, a gente faz uma averiguação para saber se você pode optar ou não pelo Simples. E aí o Simples tem os anexos, né? Tem o anexo 1, que é para indústrias, o anexo 2, que é para comércio, e do anexo 3 ao anexo 5, tá? São para as empresas de serviço, tá? E aí nós temos aí, né, esses anexos, são os anexos do Simples Nacional, né? E aí cada tipo de empresa, cada tipo de atividade, objeto social, está enquadrado num anexo desse. Mas aí a gente faz uma live depois sobre Simples Nacional, que isso aí é um assunto que vai render muita discussão, né? É um assunto que rende muita discussão. E aí, nesse caso, a gente faz essa busca, né? E aí, quando vai fazer a constituição da empresa, né, uma coisa que é super importante, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção, é o local que você vai instalar a empresa, tá? Por conta do alvará, tá? O alvará é de origem municipal. Então, não é só o CNPJ que dá validade à empresa, não. O alvará, principalmente, porque é o município dando o aval para que você possa começar a funcionar naquele local que você escolheu. E nem todas as empresas, tá? As empresas têm determinadas particularidades com relação ao seu alvará, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou abrir uma transportadora, tá? Uma transportadora. Então, normalmente, uma exigência para uma transportadora é um imóvel em que você tenha pelo menos uma garagem capaz de guardar aí um carro tipo uma van, furgão ou um caminhão, tá? Eu posso ter uma transportadora numa sala? Não. Não. A prefeitura pode, por exemplo, não liberar. Por conta da atividade. Justamente por conta da atividade. Entendeu? Vamos supor aqui. Eu quero abrir uma empresa que eu vou fornecer material de construção para órgãos públicos, um exemplo aqui. Tá. Posso abrir numa sala comercial? Não, depende. Depende do material que você vai fornecer. A prefeitura ela avalia essa questão por conta de peso, por conta de uma série de coisas, por conta de questão de estoques, entende? Então, a questão, isso é muito relevante. Então, você vai abrir, por exemplo, uma empresa nesse sentido, o mais indicado é uma loja ou um galpão.
ok? Ah, Leandro, eu vou abrir uma PJ para trabalhar dentro de uma outra empresa. Então, nesse caso, você pode abrir, por exemplo, dentro da sua casa, mas o seu alvará não vai ser um alvará fixo, ele vai ser um alvará de porta, que a gente chama de porta em porta, porque ele está atrelado a um contrato de trabalho. Entendeu? Então, estão entendendo? Tem essas diferenças. Quando você for abrir a sua empresa, você tem que ter o cuidado de informar para o seu contador ou para o despachante o que você vai fazer, qual objeto. Inclusive eu falo sobre isso lá na primeira live de empreendedorismo, lá no dia 1º. Eu recomendo a vocês assistirem lá, porque eu falo para vocês o que vocês precisam estabelecer com relação à criação de uma empresa. Entendeu? Para você chegar no seu contador, porque ele vai te fazer essas perguntas básicas. Primeiro de tudo, qual o capital social? Que tipo de empresa você vai abrir? Qual o objeto social da sua empresa? Tudo isso tem que estar decidido. Você tem que estar firme no que você vai fazer. Porque tudo isso vai esbarrar lá na frente nas questões fiscais. No caso, o comércio, por exemplo, tem obrigações acessórias a serem cumpridas. Tá? Algumas obrigações acessórias a serem cumpridas. No caso... Boa noite, Silvânia. Tudo bem? No caso de indústrias, outras obrigações acessórias. Empresas financeiras, outras obrigações acessórias. Então, tem as questões tributárias. Por exemplo, né, tem empresas, por exemplo, que pagam Simples Nacional, outras, né, pagam a questão do imposto de renda, do contribuição social, PIS, COFINS. Tem empresa que paga CID, que quando você lida com a questão do petróleo, né? Então, tem que prestar muita atenção com relação a isso. A questão do objeto social e do endereço é de suma importância. E o que nós recomendamos a vocês que vão abrir uma empresa é que abra em um local com IPTU comercial, tá? Com IPTU comercial. A não ser que você, meu amigo, minha amiga, como eu falei aqui, vai abrir algo em que você tem um contrato de trabalho atrelado. Tá? Se você tem um contrato de trabalho atrelado, aí você pode abrir na sua casa e aí você, como porta em porta, que eu chamaria de alvará de porta em porta. Nesse caso, você não pode receber, por exemplo, ninguém para consultoria, nada disso. Entendeu? Quando o alvará é na sua casa. Agora, pode acontecer, por exemplo, de você alugar uma loja, um exemplo, e a prefeitura não liberar naquela loja o seu tipo de negócio, sabe disso? Pode. Por quê? Porque eles veem a questão do zoneamento, tá? Do zoneamento. Então, se você está num local, por exemplo, em que esse zoneamento é um zoneamento residencial, vamos supor aqui que você vai abrir uma casa de festa, tá? No meio, tá, de um zoneamento residencial. A rua é só residência, você vai abrir uma casa de festa, tá? A prefeitura pode liberar sim ou não? Não. Por conta de barulho, por conta de som. Então isso tudo é avaliado, tá, com relação ao alvará. Então, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção nisso. O endereço é de suma importância. Escolha bem o seu local de trabalho, o seu local de funcionamento, entendeu? Defina as bases da sua empresa lá no planejamento, lá no início, entendeu? Faça pesquisa, entendeu? Olhe, faça pesquisa de mercado. Volta a falar, porque todas as decisões que você tomar lá na frente e que você vier passar para o contador aqui, vai chegar lá na questão tributária. E aí a gente pode vir a ter sucesso, como podemos vir a ter problemas com relação ao fisco. Então, presta bem atenção aí, meu amigo, minha amiga, quanto a isso, tá? Quero mandar um alô pro pessoal que tá chegando aí, tá? Boa noite aí, Silvânia, Dona Magali Handel, tá? Jaqueline Handel, oi amor. Boa noite também a todos vocês aí do Brasil inteiro. Lembrando aí que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 19 horas. Vocês podem deixar as perguntas aí nos comentários, tá? Tanto aqui
quanto no Instagram, tá? Ou no Messenger do Facebook ou no direct do Instagram. Tá? Eu aproveito e falo mais uma vez a vocês aqui que em breve estaremos aí com um canal no YouTube. Então todas as lives vão estar também no YouTube, ok? Inclusive essa. E na próxima semana, tá? Na próxima semana aí, ó, dia 29, próxima quarta, a gente vai estar falando sobre gestão empresarial, tá? Que é uma continuação direta do que a gente está falando aqui. Tá? Aqui nós estamos falando da constituição da empresa. Na semana que vem vamos falar sobre gerir a empresa. Vamos falar sobre controles internos, vamos falar sobre essas coisas. Então você, meu amigo, minha amiga, que não tem aptidão administrativa, que acha que vai abrir a empresa só para fazer e para operar, fazer a tua parada funcionar, a tua parte operacional funcionar, e a parte administrativa você não domina, então o momento é semana que vem, aí, 29 de junho, você ficar ligado nessa live aqui sobre gestão empresarial. A gente vai falar um pouco aí, né, sobre essa questão aí, questão financeira, questão operacional, alguns controles, né? Vamos falar sobre algumas coisas aí com relação a isso. Ok? Então, fica ligado aí, porque essa live do dia 29 de junho é super importante. E no dia 6 de julho nós vamos fazer um geralzão aí, uma live geral, tá? Que aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem referente à parte de empreendedorismo, né? Pode deixar a pergunta, pode entrar aqui ao vivo, se quiser falar ao vivo comigo aqui, eu abro para você participar também. Beleza? E vamos falar aqui também, eu falei sobre porte, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as formas de tributação. Né? Nós temos no Brasil hoje as formas de tributação, que é o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Tá? E aí, quando você vai abrir a empresa, o contador, ele vai fazer primeiramente a pesquisa para saber se aquilo que você está se propondo a fazer se cabe no Simples. Ok? Se não couber no Simples, ele fala para você, olha só, fulano, a sua atividade não é tão simples, você automaticamente vai entrar no lucro presumido. Tá? Mas você pode aderir ao lucro real, sim ou não? Sim, pode aderir ao lucro real também. É uma escolha sua. Tá? Mas tem uma regrinha. Então, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional ele foi quando o governo resolveu unificar. Mais uma vez, o governo tentou baratear a questão empresarial. Então, o que ele fez? Ele criou o Simples, em que ele criou uma forma de tributação em que você paga todos os impostos numa única guia, com descontos, vamos botar assim, né? E aí ele selecionou alguns tipos de serviços, né? Ou comércio, ou o que for, para que pudesse aderir ao Simples Nacional, ok? E aí a gente tem essa questão aí, por exemplo, dos anexos, né? O Simples tem 5 anexos, em que, por exemplo, o anexo de indústria e comércio e o anexo 3, por exemplo, eles têm na primeira faixa 6% de imposto. Tá? O anexo 4 é 4,5%, porém você não paga a questão do que a gente chama de CPP, tá? Que seria a contribuição previdenciária. Tá? Não confundir com INSS. São coisas diferentes. Tá? E no caso, né, no caso do anexo 5, que é 15,5%. Ok? São as faixas que o Simples Nacional trabalha lá no seu início, lá na faixa 1. Tá bom? Lá na faixa 1. O lucro presumido, já diz o nome, é quando você presume, né, um percentual de lucro para poder fazer a questão do cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Ok? Então, o lucro presumido, ele tem lá, as alíquotas de presunção é de 8% a 32%, tá? 8, 16, 32, tá? São as mais usuais, né?
Então, você é uma alíquota de presunção em que ele pega, por exemplo, se você é comércio, por exemplo, você estaria dentro da faixa de 8% de presunção. Então, ele pega e diz assim, olha, desse 8% aqui da sua receita, a gente está presumindo que seja seu lucro. Então, em cima desses 8% aqui, eu vou tributar o imposto de renda e a contribuição social. Ok? Já no caso do PIS e COFINS, no lucro presumido, a alíquota do PIS e COFINS, o PIS é de 0,65% e o COFINS é de 3%. Ok? Então, é isso. E no caso do PIS e do COFINS, a questão, no caso de você fazer o PIS e COFINS, é sobre a receita. Ok? Ele é sobre a receita. Não tem nada a ver com a questão do lucro, no caso do PIS e COFINS. Lucro, somente imposto de renda e contribuição social. Beleza? E no caso do lucro real, né, já diz o nome, né? Lucro real. É feita a apuração do lucro através da contabilidade, né? Assim como o lucro presumido também, né? Tem a questão da apuração do lucro, Simples Nacional. Só que no lucro real, eles tributam diretamente o imposto de renda e contribuição social pelo lucro apontado pela demonstração de resultado da contabilidade. E aí, existe toda uma questão normativa com relação às despesas, com relação às receitas. Entendeu? Existe todo um controle a ser seguido, porque você pode, por exemplo, ter a questão do lucro fiscal, entendeu? Às vezes você tem prejuízo, mas na verdade esse prejuízo pode ser revertido em lucro fiscal, tem tudo isso. Entendeu? Isso aí é papo, uma outra live para a gente falar sobre isso aqui, porque isso aqui dá muito assunto. Lucro real dá muita discussão. Tá bom? Então, assim, hoje o mais usual para quem vai abrir a empresa é esses dois aqui: é o Simples Nacional e o lucro presumido. Ok? E aí, meu amigo, minha amiga, na questão da legalização, quando a gente vai fazer a legalização, o contador vai passar para você algumas coisas, como, por exemplo, vai passar as taxas para pagar e vai passar a questão do certificado digital, né? E aí, o certificado digital é de super importância nessa questão da constituição empresarial. Através do certificado digital, a gente tem acesso a todas as questões da empresa com relação ao fisco municipal, estadual e federal. E no caso da adesão ao Simples, é feito diretamente no ECAC da Receita Federal através do certificado digital da empresa. Então você não pode demorar muito em comprar o seu certificado, tá? Porque o contador ele tem um prazo para aderir ao Simples na data quando você vai abrir a empresa. Então, se você perde esse prazo, você só vai poder aderir ao Simples de novo em janeiro do ano seguinte. Entende? E aí você pode, por exemplo, vamos supor que você aqui abriu a empresa no mês de abril, tá? Mas você perdeu o prazo de adesão ao Simples Nacional, tá? Por quê? Você perdeu por quê? Porque você não quis comprar o certificado, não tinha, sei lá, não se planejou direito, não tinha o dinheiro para pagar o certificado e aí acabou que o contador perdeu esse prazo. O que vai acontecer? Você vai ficar o ano inteiro de 22 no lucro presumido. E só vai poder aderir ao Simples Nacional em janeiro de 23. Beleza? Então presta bem atenção, meu amigo, minha amiga vai abrir empresa, provisione o seu dinheiro. Entendeu? Quando o contador te passar as custas de abertura, que inclusive o certificado digital faz parte das custas de abertura, provisione o valor para que a sua empresa, tá, ela possa ser constituída de maneira plena, entendeu? Com rapidez e segurança, sem que você possa tomar prejuízos futuros com relação, por exemplo, a essa questão tributária. Porque um exemplo aqui, tá, se você perde, por exemplo, esse prazo, né, você que é comércio, por exemplo, você pagaria 6% de Simples Nacional, ok? E nesse caso do lucro presumido? Bem, você vai pagar em matéria, em média, aí, de 14,15%, mais ou menos, aí 13,14%, uma coisa assim. Entendeu? Então, pode chegar a 15%. Então, presta bem atenção, tá? Sem contar que você vai ter uma questão de obrigações acessórias
muito maiores do que o Simples Nacional. Resumindo, você vai atrair o fisco ainda mais para você. Então preste atenção, meu amigo, minha amiga. Vai abrir empresa, o contador te passou a questão de valores, de taxas para pagar, inclusive o certificado digital, provisione o valor, tenha ele separado, entendeu? Para poder a gente ter aí uma legalização plena, ok? Quero agradecer a todos vocês aí que ficaram, tá, comigo aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Jaque, meu amor, beijo para você, ótima noite. Dona Magali, Handel, prazer em tê-la aqui. Silvânia, boa noite. A todos aí, muito obrigado, tá? Todos vocês, mandar um alô aí pro pessoal de São Paulo mais uma vez aí. O pessoal curte a gente aí de Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, tá? Pessoal de Anchieta, Guadalupe, Campo Grande, Bangu, Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, muito obrigado. Nilópolis, Paracambi, Angra dos Reis, Paraty, Cabo Frio, Saquarema, Macaé, muito obrigado a todos vocês aí pela força, pessoal também de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Petrópolis, muito obrigado a todos vocês aí mais uma vez. E se vocês quiserem aí que a gente aprofunde mais nessa questão de constituição empresarial, deixa aí nos comentários aí, tá bom? Pede aí que a gente faz uma live 2 aí de continuação falando sobre isso. Lembrando que no dia 6 de julho a gente vai fazer um geralzão, então a gente vai falar sobre tudo envolvendo o empreendedorismo. Então você pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser, e aqui não vai ter essa questão de assunto temático não, tá? Fica à vontade para perguntar o que você quiser, tá bom? E muito obrigado a todos vocês mais uma vez aí, uma ótima noite. Forte abraço a todos. Fala, Davidson, tá chegando aí, beleza? Ótima noite aí, obrigado aí por estar na live aí, beleza? E você que tá chegando aí, ó, a live vai estar disponível no Facebook aqui da Nova Visão, você pode conferir lá, assim como as demais lives, inclusive, volto a falar aqui, você que vai abrir empresa, confere lá a live de empreendedorismo lá do dia 1º, que eu falo sobre planejamento. Então, confere essa. Se você quer abrir um MEI, confere lá essa de empreendedorismo e mais a live sobre MEI, que nós falamos aí nas 2 últimas quartas-feiras. Ok? Forte abraço a todos aí e cuide-se bem. Tamo junto.